Olá, galera, tudo bem? Revisando com vocês, então, cinética química, para que vocês possam fazer os exercícios. Então, relembrando lá o que a gente falou sobre cinética química. Então, nessa parte da química que a gente vai estudar a velocidade das reações e os fatores que influenciam nessa velocidade. E a gente pode fazer para aumentar a velocidade dessa reação, diminuir a velocidade dela, de acordo com a necessidade, de acordo com o interesse da reação química. Então, relembrando, o que a gente tem? Antes da flecha, temos reagentes, são as substâncias químicas que vamos misturar para gerar os nossos produtos desejados, ou não. Beleza? Então, para que haja uma reação química, precisam-se misturar coisas. Vamos seguir lá, relembrando com vocês. Então, nessa parte da cinética química, que já foi dito que a gente vai estudar a velocidade das reações, a primeira coisa que a gente viu foi a velocidade média de uma reação. Então, a reação química, ela tem uma rapidez. E essa rapidez, ela vai ser de acordo com o tempo que leva para que os reagentes sejam consumidos e, por consequência, os produtos sejam formados. Então, a velocidade de uma reação química, ela pode ser representada tanto pelo consumo de reagente, quanto pela geração de um determinado produto. Então, assim, prof, para eu analisar a velocidade média de uma reação, eu analiso apenas os reagentes? Apenas os produtos? Eu analiso o que eu quiser. Tudo que for envolvido com a reação química, eu posso fazer análise da velocidade média dela. Então, o que a gente precisa relembrar? Nesse gráfico aqui, ó, que eu tenho aqui embaixo, ele traz o que? A variação da concentração pelo tempo. O que vocês podem perceber? Essa linha em verde é o nosso reagente. E inicialmente ele tinha uma determinada quantidade e o nosso produto começou ali no zero. Inicialmente, não tem nada formado ainda. Então, o reagente, ao longo do tempo, vai sendo consumido e o produto, ao longo do tempo, vai sendo formado. Vou apagar aqui. Existe um determinado tempo em que a quantidade de reagente é exatamente igual à quantidade de produto e chega o momento que o reagente, então, começa a reduzir até chegar um valor que ele se torna constante, ou seja, nada mais é consumido, assim como existe um determinado tempo que o nosso produto atinge determinado valor e nada mais é formado. Se vocês perceberem nessa linha aqui, mais ou menos, é o tempo em que nenhum reagente é consumido mais e nenhum produto é formado mais. Ou seja, é aqui que é o nosso tempo da velocidade da reação. É o tempo que vai levar para que a reação se processe por completo, porque a partir dali não houve variação de concentração nem de reagente nem de produto, então não tem a necessidade de se continuar levando adiante o nosso processo. Então, representando aqui nos tubos de ensaio, vocês têm o primeiro tubo de ensaio que só tem bolinhas verdinhas. Aí, já no segundo, começam a surgir as laranjas e as verdes começam a reduzir, assim como no terceiro, sucessivamente até chegar no último em que só tem bolinhas laranjas, ou seja, todo o reagente foi consumido e todo o produto foi formado. Na realidade, isso sempre acontece? Não, é uma situação hipotética, é uma situação ideal. Dificilmente, para não dizer impossível, uma reação tem um rendimento de 100%, ou seja, todo o reagente vai ser consumido e tudo que eu quero de produto vai ser formado. Isso é uma situação bem ideal, não é o que acontece na realidade, mas a gente assume isso como verdade. E como calcular a velocidade média de uma reação? Assim como na física, que a gente usa a velocidade média, a variação do deslocamento pela variação do tempo, quando temos a química, a gente está falando em concentração, variação então da concentração do reagente ou do produto por um determinado tempo. Então, seguindo lá. Então, quando eu falo em velocidade média de uma reação, então é a variação ou da quantidade de reagente ou da quantidade de produto em um determinado intervalo de tempo que eu quero analisar. Essa
essa variação de tempo, ali, esse intervalo que eu escolher, talvez eu tenha velocidades maiores ou menores, porque no início da reação a gente percebeu que o consumo de reagente é muito maior do que quando a reação começa a atingir o estado estacionário. Então, existem momentos que a velocidade de consumo vai ser maior em faixas, né, de tempo. E vai chegar um momento que ela vai se tornar constante, porque atingiu o estado estacionário. Beleza? Então, quando a gente calcula a velocidade média, a gente quer saber a velocidade de reagente consumido ou então a velocidade do que o produto está sendo formado. Em que unidade de medida que a gente tem que cuidar? A variação da concentração, a gente está falando, pode ser a concentração molar, então pode ser ali em mol por litro, ou ainda pode ser na unidade de quantidade de matéria, que seria em mols. Ou quando eu estou falando em gases, a gente vai ter uma variação de pressão, ou seja, a unidade de medida vai estar em atm. E o tempo? A gente sabe que o sistema internacional é segundos, mas pode trazer também para a gente em minutos, ou então em horas, beleza? Vamos pegar aqui uma reação genérica para a gente entender melhor como que funciona para calcular a velocidade média, seja ela de consumo, seja ela de formação, ou seja a velocidade média da reação propriamente dita, porque são coisas distintas. Então, olha lá, eu tenho uma reação genérica aqui, dos reagentes, sendo então o A e o B como reagente, o C e o D como produto. Lembrando que as letras minúsculas são os coeficientes estequiométricos, ou seja, a quantidade de mol de cada uma dessas substâncias, assim como as letras maiúsculas, então, se referem aos elementos, beleza? Então, olha lá, as fórmulas. Quando eu estou falando em consumo, vamos pensar. O reagente é aquele que está sendo consumido na reação, certo? Beleza. Se ele está sendo consumido, concordam que a concentração vai diminuindo ao longo do tempo? Por isso, temos esse sinalzinho aqui, ó, negativo na fórmula. Então, o reagente A está sendo consumido, o reagente B também está sendo consumido, por isso é negativo. Quando eu estou demonstrando velocidade média, tá? Mas a fim de conta, depois a gente calcula a velocidade média da reação em módulo, tá? Então, aqui, ó, velocidade média da formação, então vai ser positivo, e a velocidade média de formação de D também vai ser positivo. Por que que é colocado esse sinalzinho de negativo aqui? Porque ele é consumido, beleza? E se a gente for parar para pensar, o final ele é menor que o inicial, né? Então vai ter esse joguinho de sinal ali, o menos com menos vai ficar mais, e aí tá tudo certo. A velocidade é dita positiva, porque ela é a favor do caminho da reação. Por isso tem que ser positivo. Diferente da física, que pode ter velocidade negativa, mas ela é contrária à trajetória. Aqui a gente está falando em química, então a velocidade positiva, beleza? Então esse menos está aqui para fazer o joguinho de sinal. E aí, então, concentração por tempo, mas existe a fórmula, que é para o cálculo da velocidade média da reação, tá? É diferente, aqui é da reação. Aqui, essas anteriores são as velocidades médias quando eu estou analisando os elementos isoladamente. Ou seja, quero calcular a velocidade média do consumo do reagente A. Beleza, eu faço separado. Do reagente B, faço separado. Ah, do produto C, faço separado. Mas o exercício, enfim, vocês querem saber a velocidade média da reação, ou seja, a velocidade média do conjunto. Aí sim, essa última aqui. E o que, que muda, prof, de quando eu estou analisando elemento por elemento e quando eu estou analisando a velocidade média por completo? Então, vendo que nesse aqui, ó, temos os coeficientes. Então, por quê? Porque quando, para qualquer elemento, a gente vai ter uma mesma velocidade se eu analiso na mesma variação de tempo. Por quê? Porque a reação é a mesma. Então, a velocidade tem que ser a mesma. Beleza? É diferente de eu perguntar de elementos isolados. Aqui é da reação. E o conjunto é um só. Então, ela tem que dar o mesmo valor. Vamos pegar o exemplo aqui, ó. Para exemplificar os cálculos da velocidade de uma reação, vamos utilizar como base a equação que representa a reação de formação de amônia. Então, eu tenho 1 mol
de N2 com 3 mols de H2 e 2 mols de NH3 sendo formados, beleza? Então, à medida que o tempo passa, a quantidade de reagentes diminui, certo? A quantidade de produtos aumenta, certo? Precisaria ter dito? Não. A gente sabe que o reagente vai diminuir, porque ele é consumido, e o produto vai aumentar. É o que a gente espera de uma reação, caso contrário, ela é inviável, né? Lembrando que nem eu falei para vocês, nem sempre todo reagente é consumido, nem sempre a quantidade de produto que eu gostaria vai ser formado, porque o rendimento de uma reação nunca é 100%. E, por exemplo, aqui existem 2 reagentes, pode ter um em excesso, o outro então é limitante, então consome apenas um, ou às vezes até mesmo sobre os 2, quando a gente traz para a realidade industrial, tá? Então aqui temos uma tabela de tempo, de 0 até 2 minutos, e a variação da concentração com a variação do tempo. Então, a gente percebe que de 0 para 2, a concentração de nitrogênio foi reduzida à metade. Assim como de hidrogênio também foi reduzida à metade. E a formação de amônia foi de 0, que é o que eu tinha no início, a gente espera que não tenha produto nenhum, foi para 0,2. Então, vamos analisar essa primeira, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Esse primeiro aqui é para N2, ou seja, estamos calculando a velocidade de consumo de nitrogênio. O que eu vou considerar para a velocidade de consumo? Já vou ir direto para essa fórmula aqui embaixo, que faltou uma divisãozinha aqui. Quando eu estou falando de elementos isolados, a gente vai considerar a variação da concentração. Então, o que aconteceu de N2? Foi de 0,2 para 0,1, então, que é o que está aqui, ó. Final menos inicial, então, em módulo deu 0,1, ou, se tivesse o menos aqui na frente, né, menos com menos vai ficar mais. Então, ele variou de 0,2 para 0,1, então teve uma variação de 0,1, que está aqui. Dividido por 2, porque foi a variação do tempo, beleza? Então, encontramos uma velocidade de consumo de 0,05 mol por litro. Não consideramos a quantidade de mols, que a gente está analisando agora a velocidade de consumo, sem considerar o número de mols, porque daí esse é para a velocidade média da reação, beleza? Faremos o mesmo para H2, caso pedisse a velocidade de consumo de H2. Então, concentração também, né? Foi de 0,6 para 0,3, então final 0,3 menos 0,6 vai dar um total de 0,2 mol por litro. O tempo também, 2 minutos, faça a mesma coisa, descobre-se a velocidade de 0,15 mol por litro por vezes minuto. Assim como de formação de NH3, então o final dela é 0,2, o inicial é 0, tempo minuto também, 2 minutos também, encontramos a velocidade de formação de NH3. Então, essa aqui, caso fosse pedido de cada um dos elementos isoladamente, certo? E foi dada uma tabela para a gente, não falou que houve uma variação de concentração de tanto para tanto em tanto tempo. E sem dar a equação. Aí é um pouquinho diferente. Aí tem que fazer uma regrinha de 3 para depois fazer essa fórmula. Aí, beleza. Então, isso era das velocidades individuais, né? Que tá aqui, ó. Velocidade de consumo e velocidade de formação. Gente, eu tô falando rapidinho porque isso a gente viu em sala, tá? É só uma revisão. Mas e se eu quiser calcular a velocidade média da reação? Ah, isso aqui que a prof acabou de circular. O que eu vou usar? A velocidade média da reação eu posso usar qualquer um dos reagentes, qualquer um dos produtos que vai dar o mesmo valor. Por que, prof, vai dar o mesmo valor? Porque a gente utiliza os coeficientes estequiométricos. E os coeficientes da equação anterior era 1, nossa, ficou feio, 1 para 3 para 2, não era? Então, quando eu for calcular a velocidade média, eu posso escolher qualquer um, desde que na hora de fazer a divisão aqui, ó, a gente coloque
os coeficientes estequiométricos relacionados à velocidade. Beleza? Então, 0,05 era da primeira, 0,15 da segunda e 0,3 da terceira, que era a formação de NH3. E se eu dividir pelos coeficientes, vocês vão perceber que a velocidade média da reação é a mesma analisando qualquer um dos elementos envolvidos. Fechou? Segue lá. Então, falei para vocês que as reações elas podem ser rápidas, moderadas ou lentas. As reações rápidas, trouxe aqui para vocês uma reação de neutralização, que é quando misturamos um ácido com uma base, formando um sal e água, é algo que acontece muito rápido. É uma reação de precipitação, ou seja, a gente tem ali um cátion se juntando com o ânion e formando novamente o sal. É uma reação que acontece rápido. Reações lentas, por exemplo, a fermentação, que é um processo enzimático. Ainda temos em reações homogêneas e reações heterogêneas. Então, assim, o que define uma reação rápida ou reação lenta? A interação que vai haver entre os elementos e o tempo que ela leva, né? Então, se ela leva microsegundos, se é algo momentâneo, a gente considera rápida. Se ela leva algumas horas, dias, semanas, dependendo do que a gente está se tratando, até mesmo anos, então a gente tem uma reação lenta. Se eu estou analisando um processo que acontece em reações sucessivas, ou seja, tem mais de uma reação envolvida, sempre devemos considerar a reação lenta, porque é ela que define o tempo total dessa reação, beleza? Passando rapidão, porque a gente viu em sala, como eu já falei para vocês. Tinha passado para vocês com relação a isso aqui, falei que depois a gente podia pular, né? Mas aqui é só por via de regra, quais as reações que ocorrem rapidamente, quais são aquelas que demoram um pouquinho mais. Então, quando a gente tem íons, que é, por exemplo, o de precipitação, que eu mostrei anteriormente, aqui, ó, são reações que costumam acontecer de forma rápida, porque ela já está ali dissociada. Quando a gente está falando em moléculas que fazem ligações covalentes, são ligações de interações mais fortes, então por isso elas são ditas reações lentas, porque tem que fazer o rompimento dessas ligações covalentes para daí formar novas ligações. Então isso faz com que seja uma reação demorada. Por quê? Porque elas têm que colidir. Lembrando que a gente vai ver mais para frente, então não preciso me adiantar. Então precisa de uma energia suficiente, a orientação desejada. Então isso faz com que as reações sejam mais lentas. Seguindo. Então vamos falar um pouquinho, que adiantei ali sobre a teoria das colisões. Ou seja, quando que vai ocorrer uma reação química? Ela precisa que ocorra uma colisão entre os reagentes de forma efetiva. Então, primeira coisa, os reagentes têm que estar em contato. Vá. Depois de eles estarem em contato, eles precisam se chocar de forma efetiva. Ou seja, existem determinadas orientações. Ângulos, né? Para que consiga fazer o rompimento da ligação e a formação de uma nova. Assim como tem que ter uma energia suficiente, que é o que a gente chama de energia de ativação. Os reagentes têm uma energia inicial, que a gente já viu lá na termoquímica, e essa energia inicial vai. Cada um tem sua energia inicial, ele precisa atingir um determinado valor de energia para que atinja o complexo ativado e a reação aconteça propriamente dita. Acho que tem um gráfico aqui para explicar isso. Tá lá. Então, um gráfico aqui, de energia por caminho da reação. Então, inicialmente, os nossos reagentes tinham um determinado valor de energia, essa reação começa a acontecer, ele precisa de um determinado valor de energia de ativação, para que a reação atinja esse complexo ativado, as ligações sejam rompidas, e aí começa a decair a energia, e chega na entalpia, na energia ali,
dos produtos. Claro, prof, o gráfico vai ser sempre assim? Não. Nesse caso aqui, a gente tem entalpia de produto menor que entalpia de reagente. Então, eu tenho uma reação produto menos reagente, vai dar positivo, uma reação endotérmica, que precisa absorver calor para ela acontecer. A gente viu também que um de entalpia de reagente era menor do que a do produto. Desculpa, eu falei errado, né? Aqui a do produto é menor que do reagente. Então, vai ficar produto menos reagente. Vai ficar negativo, então uma reação exotérmica. Desculpa. O prof não se atentou aqui, ó. Então, se fosse uma contrária, que era assim, aí sim teríamos uma endotérmica. Beleza? Só que aí o que a gente percebe? Sempre precisa receber um determinado valor de energia para atingir o pico alto ali, que se chama complexo ativado, que é o valor de energia que a reação precisa atingir para que seja efetiva, tá? Então, o que define também que a reação seja lenta ou seja rápida é esse valor de energia de ativação. Quanto maior for o valor de energia de ativação, ou seja, quanto maior for também esse complexo ativado, mais lenta vai ser essa reação, porque ela precisa adquirir uma grande quantidade de energia para a reação se processar. Beleza? Então, falei para vocês que existem fatores que auxiliam nesse processo de velocidade da reação. Por quê? Dependendo da reação que a gente tem, é viável que seja mais lenta ou então mais rápida. E a gente pode manipular alguns fatores para influenciar nessa velocidade, sendo eles superfície de contato, falei na aula, temperatura, concentração, catalisadores. Então vamos revisar lá rapidinho o que a gente falou. Aqui traz a natureza química dos reagentes. Então, seria as características intrínsecas mesmo dos reagentes, em que faixa de velocidade que ela costuma reagir, qual que é a temperatura ideal, enfim. Isso é característica de cada um das moléculas, tá? Mas vamos lá ver propriamente dito os fatores que afetam. Falei para vocês que o primeiro fator que a gente leva em consideração é a superfície de contato. Seria o quê? Lembram que eu expliquei para vocês de um comprimido efervescente, ele todo picadinho ou ele por inteiro? Ou mesmo analisar, que eu falei da roupa para vocês. Se eu estendo a roupa, se eu coloco a roupa no varal de forma estendida ou toda maçarocada. Qual que vai secar mais rápido? A que está estendida. Por quê? Porque a superfície de contato com o meio ambiente é maior, assim como os reagentes. Então, se eu tenho ele em pedaços menores, eu aumento a superfície de contato. Então, isso faz com que a reação se processe muito mais rápido. Beleza? Então, isso favorece a colisão, por consequência, aumenta a velocidade. Então, tá aqui, ó. Quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser essa velocidade, porque favorece a reação, favorece os choques efetivos. Concentração dos reagentes. Quanto mais reagente eu tiver, melhor vai ser para que a reação aconteça. Por quê? Para um mesmo espaço, eu tenho uma concentração muito maior. Então, favorece, de novo, os choques efetivos, aumenta a probabilidade das colisões, e isso favorece uma reação. Que nem está aqui, ó, no desenho. Tem só algumas partículas, depois aumentou a concentração. Então, mesma coisa que pensar numa sala com poucas pessoas e uma sala cheia de gente. Qual é a probabilidade de esbarrar um no outro? Quanto mais gente tiver, né? Então, quanto maior for a concentração, maior será a velocidade dessa reação. Temperatura, outro fator que influencia. Falei lá para vocês da comida. Se eu deixo ela fora da geladeira, se eu coloco ela na geladeira. Qual é a probabilidade dela durar mais tempo? Qual das duas situações tem a probabilidade de durar mais? Dentro da geladeira ou fora? Claro que dentro da geladeira. Por quê? Porque eu reduzi a temperatura. Então, isso aqui é um fator. Temperatura, às vezes eu prefiro que, para determinada reação, que eleve a temperatura. Ok. Mas se for para os alimentos, conservação, colocar na geladeira. Cozimento. Beleza. Aí eu coloco no fogo.
certo? Porque, em geral, para a maioria das substâncias, a velocidade da reação aumenta com o aumento da temperatura. Então, de novo, outra informação que é diretamente proporcional. Aumentou uma coisa, aumenta a outra. Só que aí vai depender, né? Aquilo que eu falei, de acordo com a intenção. O que vocês querem? Se favoreça, se seja rápido ou seja lento. No caso, conservação de alimentos, eu vou preferir que demore mais tempo. Catalisadores. Falei para vocês que os catalisadores são substâncias capazes de acelerar a velocidade também das reações. E eles não são consumidos, ou seja, permanecem inalterados após a nossa reação. Qual que é a função do catalisador? Então, né, acelerar a reação química. Por quê? Como que ele faz esse processo? Porque, olha lá, vamos pegar esse gráfico, tem o em preto e o pontilhadinho em vermelho. O que o catalisador faz na nossa reação? Ele reduz a energia de ativação, por consequência, diminui também o complexo ativado, que é o pico ali do nosso gráfico, aumenta a velocidade da reação, porque diminuiu a energia de ativação, meio que uma coisa dependendo da outra, mas não muda a entalpia, tá? Porque o reagente, a quantidade de energia do reagente e do produto é exatamente o mesmo, então ele não altera o ΔH, ou seja, não altera a entalpia, só tá ali para fazer o quê? Diminuir a energia de ativação, aumentar a velocidade da reação, então diminuir o complexo ativado, porque as substâncias colidem de forma eficaz, então fica mais rápido, e por consequência, então, diminui o tempo, né? Visto que aumenta a velocidade, diminui o tempo. Porque velocidade, olha lá, lembram? Velocidade média, variação da concentração, dividido pela variação do tempo. Velocidade média, se eu multiplicar o tempo, olha lá, lembrando que são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a velocidade da reação, diminui o tempo para uma mesma variação de concentração. Certo? Então, a importância. Qual que é a importância dos catalisadores? Ele altera o mecanismo da reação, porque ele muda o valor da energia de ativação, né? Diminui a energia de ativação, não altera a entalpia, aumenta a velocidade, não é consumido durante a reação e também não altera o rendimento. Ele está ali só para acelerar a reação. E é muito utilizado na indústria, porque a gente consegue reaproveitar ele e também favorece, porque na indústria o que a gente quer? A gente quer lucro, que as reações se processem rapidamente. Então ele está ali para nos auxiliar. E ainda outro fator que afeta a velocidade da reação, que não tinha colocado lá no primeiro, seria a pressão. Por quê? Se eu aumentar a pressão, vai reduzir o volume, né? Olha, ó, êmbolo móvel apertando, apertando, apertando. Então, aqui, nesse segundo, eu tenho uma maior pressão. Por consequência, eu tenho um menor volume. E as moléculas não ficam mais próximas, então, umas das outras. Elas estando mais próximas, é mais fácil que haja o choque. Então, aumenta a velocidade também. Então, esse aqui é o único que é inverso, né? Quando se aumenta a pressão, ou seja, reduz o volume, a gente tem opa, eu quis aproveitar o que estava escrito, daí ficou errado. Então, quando a gente aumenta a pressão, vai reduzir o volume, né? E vai aumentar a velocidade média. Ela é diretamente proporcional também. Tava falando besteira porque estava olhando ali o volume. Aumentou a pressão, diminuiu o volume, mas aumentou a velocidade média porque aumenta os choques efetivos entre elas. Seguindo lá, lei da velocidade. Foi um assunto que a gente acabou não falando em aula. E a gente precisa aprender. Então, a lei da velocidade das reações é diferente de velocidade média, tá? É uma equação da lei da velocidade em que a gente define a ordem da reação, de acordo com a variação das velocidades. De acordo com a variação das concentrações.
Então, a lei da velocidade da reação relaciona a rapidez de uma transformação química com as concentrações de reagentes em quantidade de matéria. Vamos lá, vamos com calma. Temos uma reação genérica aqui, A, B, dando C e D, que a gente já tinha usado anteriormente. E quando a gente fala da lei da velocidade da reação, a gente não vai considerar produto, consideramos apenas os reagentes, em que a lei da velocidade vai ser definida por V, que é a velocidade da reação, o K, que é a constante, que só depende do valor da temperatura. Então, a gente deixa esse K aqui, tá? Não vai calcular, não vai substituir por valor nenhum, a não ser que seja estipulado para a gente esse valor. O A maiúsculo é a concentração do reagente A, o B maiúsculo é a concentração do reagente B, e esses expoentes aqui de cada um deles seria a ordem da reação. O que cada um desses reagentes influencia na variação da concentração? Prof. Peraí, vamos lá para exemplos que fica mais fácil. Então, assim, a expressão lei da velocidade vai depender do tipo de reação. Pode aparecer para vocês apenas a reação e pedir a expressão da lei da velocidade, como pode aparecer na forma de tabela. Então, vamos com calma, vamos ver o primeiro. Se a reação for elementar, o que é isso? Então, se pedir para vocês a lei da velocidade e trazer para vocês uma equação química, tá? Quando ele traz a equação química, a expressão da velocidade, da lei da velocidade, ela é dada apenas, lembrando, né, que a velocidade é igual a K, a concentração dos reagentes, elevado a alguns expoentes lá que tinha alfa e beta. Nesse caso, quando a reação for elementar, ou seja, acontece em uma única etapa, então não vai vir tabela, vai ter ali só reagente formando produtos sem reações sucessivas, ou seja, acontecendo em uma única etapa, a lei da velocidade seria apenas elevada aos coeficientes estequiométricos. Olha lá, então se eu tenho um nitrogênio formando 3 hidrogênios, reagindo com 3 hidrogênios e formando 2 moléculas de amônia, a expressão da lei da velocidade vai ser os reagentes elevados aos coeficientes estequiométricos. Por isso tem um 1 aqui e um 3, certo? Esse exemplo de baixo também temos uma outra reação elementar, que seria a reação de formação de água, com a reação de hidrogênio, está aqui os coeficientes estequiométricos inteiros. Então, a lei da velocidade vai ser a velocidade é dada pela constante, os reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos. Sempre vai ser assim, prof? Não. Isso é somente quando a reação for elementar. O que é uma reação elementar? Aquela que acontece em apenas uma etapa. Não são reações sucessivas. Uma única etapa seria o quê? Pego os reagentes, misturo os dois, ocorre a reação e tem-se a formação de um produto. Um só produto, prof? Não, pode ser mais de um. Ah, 2 reagentes apenas? Não, pode ser mais. Mas quando eu falo de lei da velocidade, é apenas os reagentes que eu levo em conta, certo? E se a reação for não elementar, ou seja, é aquela que se processa em mais de uma etapa? Pode ter etapa lenta, pode ter etapa rápida, lembrando que a gente vai ter que considerar apenas etapa lenta. Se o exercício falar, tal reação é a lenta, tal é a rápida, esquece a lenta. Esquece a rápida. Usa apenas informações da lenta. Mas normalmente ele vem na forma de tabela, e aí a gente precisa analisar a variação da concentração e o que ela influencia na velocidade. Vamos lá, vamos com calma, que aqui precisa um pouquinho de raciocínio assim, bem detalhado. Vamos lá. Então, eu tenho no laboratório, foram efetuadas diversas experiências para a reação de 2 hidrogênios mais 2 óxidos de nitrogênio, formando nitrogênio gasoso e 2 moléculas de água. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. Então, temos uma tabela do experimento 1, 2, 3, 4 até o 5.
a variação da concentração de hidrogênio, a variação da concentração de óxido de nitrogênio e a variação da velocidade. Prof, mas não tem nitrogênio e nem água. Não tem problema. Quando se trata da lei da velocidade, a gente utiliza apenas reagentes. Tá, vamos lá. Para definir a lei da velocidade de uma reação quando ela traz na forma de tabela, precisamos analisar os reagentes de forma individual, comparando-os. Como assim? Tá, vamos lá. A gente precisa buscar na tabela quando varia a concentração de um dos reagentes e a outra se mantém constante para visualizar o que aconteceu com a velocidade. Olha lá, vou analisar esse experimento 1 e 2 aqui. Por que eu estou analisando esses? Porque se a gente perceber, eu tenho a variação da concentração de H2, o NO manteve constante, é sempre assim que eu busco. Um que variou e o outro que manteve constante. Por quê? Eu preciso analisar a influência isolada de cada um deles. Então, nesse caso, eu sei que o NO não influenciou, mas eu sei que o H2 sim, porque a concentração dele mudou. E quando dobrou a concentração dele, a velocidade também dobrou. Ou seja, dobrei um e o outro também dobrou. Ideia de razão e proporção. Ou seja, vocês percebem então que aqui ó, multiplicou por 2, aqui também houve uma multiplicação por 2, e aqui manteve constante, né? Então multiplicou por 1, é isso que eu procuro, manter algo constante e algo variou para entender o que aconteceu. Só que se dobrou e aqui a velocidade dobrou, eles são diretamente proporcionais na ordem de 1, concordam? Por que de 1, prof? De onde se tirou? 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, o hidrogênio influencia na ordem 1. Então, se eu for montar lá, não era a constante, o reagente A, que nesse caso é o nosso H2, o expoente dele vai ser 1, porque agora, tá, prof, não vou considerar a equação, não teria que colocar um 2? Não, gente, tem uma tabela, então é uma reação não elementar, tem etapas, então eu tenho que analisar o que aconteceu de concentração influenciado ali a velocidade, beleza? Aí aqui, o que aconteceu com o NO? Agora a gente vai analisar a mesma coisa, tá? Escreve o NO e vamos ver que o H2 se mantenha constante e varia o NO e ver o que acontece com a velocidade. Deixa eu procurar um aqui, ó. Vamos fazer de outra cor. Se eu analisar aqui o constante, né? Do experimento 1 para o experimento 3. O H2, mas o N foi de 0,1 para 0,2, certo? Então, multiplicou por 2. Dobrou. E aí, o que aconteceu do experimento 1 para o 2 com relação à velocidade? Opa, multiplicou por 4. Ou seja, agora eu analiso que a velocidade com relação à concentração do NO. A velocidade quadruplicou e a concentração apenas dobrou. Ou seja, ele influenciou na ordem de 2. Então, o NO aqui, ó, é de segunda ordem. Qual que seria a alternativa correta? Então, a letra E. Porque o H2 era a velocidade dobrou, a concentração também dobrou, por isso ordem 1. Isso é um menos. E a velocidade do NO, do experimento 1 para o 3, quadruplicou, e aqui apenas dobrou, por isso ordem 2. Então, essas, por exemplo, a lei da velocidade é essa. Qual é a ordem de H2? É a ordem 1. Qual é a ordem do NO? 2. Qual é a ordem global da reação? 1 mais 2 vai ser 3. Preciso juntar os expoentes. Fechou? Vou seguir aqui. Vamos lá fazer mais um para ficar mais claro para vocês. Voltem, pausem. Vamos lá.
Ó, mesma ideia, tá? Experimento, daí tem o reagente A, o reagente B. Cadê a equação? Sumiu a equação. Era para estar aqui. Mas, enfim, temos os três. Vamos considerar, quando vem a tabela, tá? Que são apenas os reagentes. Então, nesse caso aqui tem três. Vamos ter que analisar separadamente. Lembrando que, se eu vou analisar o A, eu tenho que buscar experimentos que se mantenham constantes, tanto para o B quanto para o C. Vamos lá. Se eu analisar aqui o experimento 1 e 2, houve uma variação de dobrou aqui o A, e o B e o C foram constantes, né? Então, não influenciaram. Não houve variação da concentração, então vamos ver qual que é a influência de A na velocidade. Não dobrou aqui, ó? De 5 para 10? Então, a velocidade dobrou, sempre a velocidade em cima, dividido pela variação da concentração, que também dobrou. Então, o A influencia na ordem de 1. Vou fazer o B. O B eu tenho que buscar que tenha variado, ó, aqui variou, e nesse mesmo experimento tenha se mantido constante os outros dois. Manteve constante, por isso eu consigo analisar esse. O B não dobrou também? Dobrou. E o que aconteceu do experimento 1 para o 3, que é o que eu estou analisando? Opa, foi de 5 para 20. Então, aqui ó, foi multiplicado por 4, né? Que 20 por 5 é 4. Então, lembrando que vai primeiro a velocidade e o que aconteceu com a concentração. Quando a velocidade quadruplicou, a concentração dobrou. Então, ordem 2. E o C? Tem que buscar um que ele varie, vamos dar cor, e os outros se mantenham constante. O único que a abençoadinha aqui variou foi de 1 para 4. Que bom que o B se manteve constante e o A também se manteve constante. Isso aqui aconteceu com a velocidade. Vou fazer de vermelho aqui, né? Olha lá, não mudou nada. Ou seja, 1 ali... Opa, peraí. A velocidade não mudou nada e a concentração dele dobrou. Quando a velocidade não se altera e a concentração se altera, significa que é de ordem zero. Certo? Belezinha? Olha lá, a velocidade aqui se manteve a mesma e a concentração dobrou, então a ordem é zero. Por isso, a lei da velocidade seria K é igual a A elevado a 1, B elevado a 2 e C elevado a zero. Ou seja, o C não influenciou em nada, porque a concentração dele mudou, mas quando mudou e dos outros manteve constante, a velocidade não mudou. Ou seja, ele não influencia na velocidade da reação. E por fim, um resuminho para vocês, revisando tudo com cinética química. Cálculo de velocidade média, cálculo da lei da velocidade, cálculo dos fatores que alteram, e o gráficozinho de catalisador. Fechou? Bora para os exercícios então.